Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E o tema de hoje é direitos do franqueado e os caminhos jurídicos do franchise. E eu tenho um convidado hoje aqui especial, o Dr. David Maxwell. Muito prazer, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o meu convite e ter vindo aqui. E eu queria, para começar, que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que você hoje tem um foco também nessa parte de franchise, além do direito empresarial, não é isso, doutor? Sim, sim. Boa tarde, Otávio. Obrigado, primeiramente, pela abertura dessa possibilidade de estar aqui no seu podcast, de estar conversando contigo. É um prazer imenso da minha parte. O meu caminho começa, o caminho jurídico, especificamente, eu sou do Mato Grosso do Sul, vim aqui para Brasília para assumir um concurso, então eu tenho uma carreira numa instituição financeira pública, e isso, de certa forma, me permitiu trilhar também no âmbito privado a advocacia empresarial. E nesse contexto é que começaram a chegar até mim algumas demandas envolvendo franqueados que não estavam numa relação muito difícil com a franqueadora, suportando prejuízos, entendendo que estavam sendo lesados de alguma maneira, e nesse contexto é que o meu caminho foi mais para essa dinâmica de defesa dos franqueados. Então, hoje, tenho um escritório voltado especificamente para essa temática, tem a minha sócia, a doutora Maria, que atua comigo nesse segmento, e foi nesse sentido que o franchising chegou até mim. Também tive, preternamente, uma relação enquanto franqueado. Então, você foi franqueado? Fui franqueado no passado. Então você sentiu na pele. Senti na pele, e isso facilita também na jornada. Sim. Porque, assim, a lei de franquias, friamente, você não consegue extrair muita coisa dela. Quando o franqueado chega até você tem que entender de negócio, não é entender apenas de direito, né? Então, tem que entender quais são as agruras, quais são as dificuldades, qual a relação com a franqueadora. Então, eu tive essa experiência enquanto franqueado e trouxe para a advocacia empresarial. Essa bagagem, né? Ah, que interessante, cara. Eu não sabia que você tinha sido franqueado, e realmente é muito, muito bom que você realmente tem essa vivência, né, de dentro. Você sentiu na pele tudo que consegue viver ali dentro de uma franquia. O seu foi bom ou foi ruim? Não tem aquela pergunta que não quer calar. É muito difícil, assim, até hoje, como sou advogado também, a gente naturalmente lida com conflitos, né? São poucas as experiências positivas com o franchising, né? É difícil você ali conseguir extrair aspectos positivos, uma relação realmente paritária, uma relação de parceria, né? Que o franchising é isso, é para ser isso, né? Para ser uma relação paritária, leal, que as partes estão conjuntamente com a mesma finalidade, de chegar ali ao fim, a um negócio que realmente funcione, que seja positivo e bom para os dois lados, né? Mas você, como advogado, você deve ver exatamente só o oposto disso, né? Sim. Você não consegue... Eu vivo muito isso, vejo muito isso, né? Eu falo que não existe quase parcerias. Óbvio que eu sempre falo que não se pode demonizar o segmento. Sim. Existem ainda franquias boas, eu sempre falo isso. Mas eu vejo muito, muito, muito o outro lado, né? Que realmente isso que você falou, da falta de parceria, né? Vamos falar até da questão de contratual, que é um contrato hoje unilateral, né? Sim. E de adesão. E eu acho que é até interessante você começar falando sobre isso. O que seria um contrato de adesão, né? Que muitos falam, né? Um contrato de adesão, o que isso implica juridicamente para um franqueado? Nós temos um sistema que ele protege. O sistema jurídico brasileiro tem alguns mecanismos de proteção à parte mais vulnerável em determinadas relações. Por exemplo, o CDC, o Código do Consumidor, ele protege a parte mais vulnerável, que é o consumidor, em detrimento do fornecedor, porque ali há uma disparidade informacional, de estrutura financeira também. O contrato de adesão, então, é isso. Ele é um contrato em que uma pessoa faz unilateralmente, uma parte contratual faz todas as cláusulas, e você, do outro lado, tem a opção de aderir ou não. Você não discute essas cláusulas. Então, em suma, o contrato de adesão ele é feito, ele é imposto, e você tem a possibilidade meramente de aderir ou não, e sem possibilidade de discutir efetivamente aquelas cláusulas contratuais. Então, em suma, é isso que a gente chama de contrato de adesão. Então, dentro dessa estrutura de contrato de adesão é que temos normas favoráveis. Então, você consegue, a partir dessa presunção legal de que há uma vulnerabilidade,
Então, o acesso ao Poder Judiciário para declarar cláusulas abusivas, Isso que eu ia perguntar. o desequilíbrio contratual. Então, você fica, o acesso ao Poder Judiciário e poder demonstrar esses abusos fica até mais fácil. Ele, por um lado, então, na verdade, o contrato de adesão ele seria prejudicial para o franqueado, mas, por um outro lado, ele pode ajudar ele em causas futuras, né? Vamos dizer assim, se ele tiver algum problema, ele pode quebrar, por exemplo, uma cláusula de câmara arbitral, que é uma coisa que eu bato direto, né? Sim, sim. Mas existem algumas questões também da câmara arbitral que, por exemplo, hoje eles já colocam... Antigamente as pessoas falavam que não tinham conhecimento do que eram. Sim. E hoje as franquias, o que elas fazem? Elas já colocam mais um anexo ali, mais um adendo falando que você conhece aquilo para você não... Sim. Mas ainda assim você ainda consegue quebrar essa cláusula? Como é que faz para quebrar uma cláusula dessa de câmara arbitral? Porque não é muito fácil, né? Não é muito... Isso, é uma dificuldade que nós temos hoje, por isso que é interessante a questão preventiva, né, de você estudar de fato o modelo de negócio, estudar o que está na COF, estudar o instrumento contratual que você está assinando. Por quê? A lei de arbitragem, ela diz que quem tem de dizer se aquela cláusula é abusiva ou não é o próprio árbitro. E aí, qual é a questão? Porque para você acessar o árbitro, você tem um dispêndio financeiro. Que é caríssimo, né? Caríssimo. Cara, a gente tem casos de 80, 100 mil reais para você levar a demanda para o Ela é calculada de acordo com o valor da causa, é isso? Isso, depende muito da câmara arbitral. A câmara arbitral é que ela fixa, às vezes ela escala por valor, tem a cobrança de árbitros, às vezes a franqueadora impõe que seja um único árbitro em uma única instância, então dificulta ainda mais a revisão, e às vezes são 2, 3 árbitros, então tem honorários de cada árbitro, então pode ser 100, mas pode ser mais de 100 mil reais. Então, e para você acessar, você já tem um dispêndio financeiro relevante. E aí é que está a questão. Quando você acessa, quando o franqueado vai buscar, é porque ele está numa situação já financeira ruim, muito delicada. Então, a gente tem que acessar o Poder Judiciário, demonstrar essa hipossuficiência financeira, hipossuficiência técnica, informacional, demonstrar todo aquele contexto fático de que ele foi induzido, de fato, a erro, para, então, o Poder Judiciário, excepcionalmente, julgar ineficaz, declarar ineficaz aquele compromisso arbitral e o processo poder correr no Poder Judiciário. Eu faço muita consultoria, né, e sempre leio muita COF, né, contrato, para avaliar, para ver o risco que o franqueado pode correr. Apesar de eu não ser advogado, não ser do direito, mas eu já sei um monte de pegadinha que tem de tanto ler COF, para te falar a verdade. Sim. Então, sempre quando eu vejo a questão da Câmara Arbitral, que realmente está na lei, eles podem usar a Câmara Arbitral, mas eu já aponto como eu não consigo enxergar vantagem nenhuma para um franqueado que assina um negócio daquele. Então, para mim, eu já vejo como se diz, me fugiu até a palavra, uma coisa malquista, né? Mal vista, assim, uma coisa ruim para o cara. Se abusiva, uma franqueadora que já impõe uma cláusula compromissória, sabendo que o modelo de negócio ele não comporta, o modelo de negócio ele não é capaz de gerar receita suficiente para custear um procedimento arbitral lá na frente. Então, quando a franqueadora, às vezes, coloca esse compromisso arbitral no contrato de franquia, ela já sabe que o franqueado não vai ter condições. Aí você está falando de utilizar a cláusula arbitral como uma blindagem jurisdicional. Então, você não consegue acessar a arbitragem porque você não tem dinheiro, o franqueado não tem dinheiro, e não consegue acessar o Poder Judiciário porque existe a cláusula arbitral. Então, as duas portas da justiça estão fechadas para o franqueado, no momento que ele mais necessita. E ainda tem a questão que ela é sigilosa, né? Sim. Ainda tem a confidencialidade, e a gente fala lá, outro assunto que eu sei que você fala muito, a questão das ações judiciais em curso, né? Ações judiciais que eu entendo também que deve abranger os procedimentos arbitrais, mas de fato você não tem acesso a esse rol de procedimentos. E para eles é maravilhoso, né? Sim. Por exemplo, uma franquia que é ruim, que lesa um monte de franqueados, o cara vai lá e entra, às vezes ele tem um dinheiro e entra na Câmara Arbitral, mas não aparece nada. Então, como você vai fazer uma pesquisa, né? A capivara, né? Que o povo fala, vai puxar a capivara, não tem nada, o cara tá limpinho lá, bem bonitinho, exatamente. Só que às vezes ele pode ter um monte de coisa ali que ninguém vai conseguir chegar. Mas hoje eu te falo que a grande maioria das COFs que eu vejo tem a Câmara Arbitral, a grande maioria. Você vê isso também? Vejo bastante, vejo também cláusulas. Temos o compromisso arbitral, que é algo, assim, em termos de linha, por conta do custo financeiro, ele é relevante e é uma cláusula que eu julgo e defendo que é abusiva, mas também temos a cláusula de foro, que às vezes o franqueado está lá em São Paulo e tem uma cláusula lá no Mato Grosso, lá no Amazonas, então isso dificulta também. Como é que faz com relação a isso? Porque eu tinha muita coisa online, né? Mas ainda está assim hoje? Tem muita coisa online, mas de fato
para o franqueado é mais fácil que ele, até em construção de provas, às vezes você precisa de algumas provas específicas, algum depoimento testemunhal, e às vezes a tecnologia não está ali 100%. Então, também é interessante que o franqueado tenha o direito de buscar a justiça no seu domicílio, no foro do seu domicílio. Então, em alguns casos, hoje tem menos propensão de se aceitar uma ilegalidade, um abuso da cláusula arbitral, não do compromisso arbitral, né? Mas, ainda assim, normalmente, se a gente tem visto a declaração de nulidade desse foro arbitral, foro de território, foro territorial, quando não é o domicílio nem do franqueado, nem do franqueador. É do advogado, de um terceiro, de um... Aí você consegue anular isso. Exatamente, porque aí não tem vínculo algum, não é nem o domicílio do franqueador, nem do franqueado. Aí você tem mais acesso, você tem mais argumentos para, eventualmente, anular ou afastar essa cláusula de foro. Porque no fim a despesa vai ficar por exemplo, o cara que contrata, por exemplo, um advogado que é de outro estado, ele vai ter que pagar toda a despesa para poder, às vezes ele está financeiramente quebrado, né? Às vezes nem mal consegue pagar um advogado, ainda tem que pagar a despesa para poder deslocar o advogado e poder se defender. Você encarece, mais uma vez você encarece o custo. Que na verdade devia ser pro outro lado, né? Que é o lado mais forte. Devia ficar para ele essa despesa aí. Exatamente. Então quando o cara entrasse, já entrasse onde é a franquia dele. Sim. Que seria o mais justo, né? Vamos dizer assim. Será que consegue mudar a lei por isso? Acho que não. Não. Muito difícil, né? É complexo, porque, de fato, as barreiras processuais, sobretudo no que pertine à cláusula de foro, né, elas estão cada vez menos, né, do ponto de vista geral. Estou falando é muito mais fácil eu aqui em Brasília fazer uma audiência em São Paulo, como eu faço audiência em Minas. É só entrar, ter uma câmera, está tudo funcionando, eu consigo ter acesso, né, eu consigo fazer uma audiência. O mais difícil, que eu prezo muito, é que como eu tenho que me deslocar daqui de Brasília para Minas, para o tribunal, para fazer uma sustentação oral. Aí eu priorizo presencialmente estar no local. Aí você tem um custo, e esse custo, às vezes, fica para o franqueado, né? Fica para o cliente. Então, é nesse ponto que a gente está falando de uma onerosidade excessiva para o franqueado acessar e buscar o direito que foi lesado, né? Por exemplo, um contrato de adesão a gente já colocou aqui, mas se você vê a possibilidade de conseguir negociar qualquer tipo de cláusula, porque assim, dependendo da franquia, eu não consigo enxergar isso. Assim, é aquilo ali, se você quiser bem, se não, tchau, eu vou arrumar outro. Né? Talvez uma outra franquia que esteja começando, né, ou que seja menor, vamos dizer assim, você até consiga alguma coisa. Você enxerga isso, essa possibilidade de você, como advogado, chegar para o seu cliente e falar, olha, isso aqui tem que mudar, porque isso aqui é um risco muito grande para você, vai ver com a franquia, ver se eles mudam. Você já conseguiu ver isso? É difícil. Muito difícil. Vou falar para você que eu não consegui. Já assisti a alguns franqueados, alguns clientes, mas, de fato, é esse contrato de adesão unilateral e você adere ou não. Não tem essa abertura para você discutir cláusulas contratuais. Bom, vamos lá. A gente tem alguns processos que, por exemplo, o franqueador deixa de colocar algumas cláusulas dentro da COF, né? E depois de um tempo, às vezes o franqueado está com problemas lá e não gostou da franquia que entrou, não está tendo prejuízo, essa coisa toda. Qual que é o período que ele tem aí para chegar e colocar, a minha COF estava incompleta e agora eu quero entrar na justiça porque eu quero anular esse contrato, ou se não por qualquer outra coisa, eu quero fazer uma anulação de contrato. Por exemplo, tem prazo para isso? Da COF eu acho que deve ter, né? Mas não sei de outro tipo de cláusula que tem dentro do contrato dele. Sim. A lei de franquias, ela não prescreve um prazo específico, ela trata da nulidade do contrato, faltando ali uma COF incompleta, ou mesmo dolosamente falsa, com falta de informações, enfim, ela não traz essa previsão. Por isso, a gente tem um consenso inicial de que esse prazo seria de 2 anos, prazo de 2 anos a partir da assinatura, e você pode discutir outros termos iniciais, né? A assinatura, o início da operação, porque às vezes tem alguns vícios ocultos que você só percebe quando você de fato entra no negócio. Você não vai observar falhas operacionais naquele período, em determinado período, você só começa a enxergar vícios a partir de determinados momentos. Mas existe também um posicionamento aí mais favorável ao franqueado, é que quando existe dolo, porque aí é um vício,
do negócio jurídico, o prazo é de 4 anos. Estou falando em nulidade, né? Aqueles vícios ali primários ali antes da operação, e eu não estou falando em obrigações do contrato. Aí a rescisão do contrato, a gente tem outros prazos, tem uma compreensão no sentido de que rescisão de vícios contratuais, cláusulas contratuais, a gente teria até 10 anos, mas o consenso, até por conta de prazo, a gente tem até uns 5 anos, que é o prazo fixo de rescisão, por rescisão contratual por culpa da franqueadora. A gente sempre fala que o ideal é você está numa situação delicada, você buscar uma assessoria especializada o quanto antes, porque aí a gente está falando em questão de probatório, né? O conjunto probatório, ele tende a se perder quanto mais tempo você passa. E outra posição, você falando sobre os prazos, sobretudo de nulidade, a gente tem uma compreensão de que esses vícios, se você passa muito tempo operando, você tem aqueles vícios iniciais da circular de oferta de franquia, mas você passa muito tempo operando, aquele vício pode ser convalidado. Então, você acaba que o franqueado, além de ter esses vícios na circular de oferta de franquia, o Poder Judiciário entende que, como ele ficou muito tempo na operação, ele aceitou aqueles vícios. É claro, a gente conversando com você que tem esses relatos, a gente sabe que às vezes não é fácil sair de um contrato de franquia. Você já investiu um valor muito grande e você tem aquela percepção, aquela aversão à perda mesmo. Você continua na operação. Ele vai tentando, fica insistindo. Então ele teria um prazo aí que ele tem que cumprir, por exemplo, se ele quiser insistir até o final do contrato. Aí é aquela desistência do negócio, a mera desistência do negócio. Pois é, aí que eu falo, a desistência gera multa. Sim. Né, que você quebra um contrato, né, que eu falo que é a pior coisa que existe. Sim. E às vezes um cara insatisfeito, ele tem que buscar anular o contrato, seria isso mesmo. Sim, quando você... Porque sabe o que eu vejo, doutor? Sim. Assim, a pessoa está tão insatisfeita às vezes que ela não consegue nem ir na loja dela mais. Então ela quer ir lá e baixar as portas e depois ver qual é o problema, como é que ela vai resolver aquele problema. Só que ela fez isso, o problema dela se agrava muito, né? Muito, exatamente. Os contratos de franquia, ele traz um regulamento, ainda que mínimo, acerca do procedimento para rescisão do contrato. Isso normalmente envolve uma notificação judicial ou não à franqueadora, um prazo para exercício do contraditório. Então é importante que o franqueado, vendo-se numa situação dessa, de que a franqueadora não está adequadamente prestando ali o apoio operacional, seja na área de marketing, fundo de propaganda, enfim, tem alguma questão que ele entenda que ele está sendo lesado, está prejudicando a própria viabilidade do seu negócio, ele tem que enxergar qual é a via contratual adequada para ele sair daquela relação jurídica. Pode ser um distrato, o distrato nem sempre que seria um acordo, né? Um acordo com o franqueador, mas é sempre importante que você registre esse ponto final, esse questionamento, né? Essa notificação do porquê, a motivação, e siga os ditames contratuais, porque se você não segue, se você apenas baixa a porta, você tem uma multa ali, às vezes muito desproporcional, e você de fato, como você disse, agrava a sua situação. Para reverter isso é muito difícil, né? Sim. E o que eu mais vejo acontecer é isso. Porque uma das cláusulas, uma das obrigações do franqueado é manter a operação em funcionamento. A partir do momento que você fecha sem avisar e sem um motivo idôneo, você acaba se tornando a sua situação ainda mais sensível enquanto franqueado. E o que eu vejo, por exemplo, hoje, muito que eu falo muito no canal, é que as multas, elas estão aumentando muito o valor das franquias. Elas estão colocando cada vez valores maiores e eu já cheguei a falar que já vi multa de 5 milhões de reais. Sim. De rescisão contratual. Aí até uma pessoa colocou lá, mas isso é tipo fora do padrão, que não tem como você consegue anular uma multa dessa e tal, que não vai existir essa multa, mas está lá no contrato. Sim. Não, e eu vejo hoje a multa para a franqueadora como uma moeda de troca. Né? Muitas vezes a pessoa está tão desesperada, mas ela sabe que se ela fechar a loja dela, ela vai ter uma multa, por exemplo, de 1 milhão, de 500 mil, e ela já não tem um centavo no bolso, e ela pensa, nossa, eu vou ter que pagar mais 1 milhão, mais 500 mil, tô lascada. E a franqueadora chega lá para ela e faz um acordo. Aconteceu isso com uma participante aqui do podcast. Ela falou, cara, que ela foi lá e assinou, fez um distrato, porque realmente ela queria se liberar da multa e para ela foi maravilhoso. Só que, perdão da palavra, é uma sacanagem isso, né? Porque assim, eles usam dessa multa para poder ainda assim ganhar mais ainda em cima de um cara que já faliu. Você já vê isso muito nas suas ações? Sim, eu vejo muito. A questão da multa contratual, ela é usada como um instrumento de medo no ambiente de franquias. Então, é um instrumento de medo para que você não feche a operação, é um instrumento de medo para que você não expresse a outro franqueado
aquela situação, porque assim, tá cada franqueado ali no seu lugar, abrindo sua loja e nenhum fala com o outro. Você vai ver lá na frente, todos estão na mesma situação, mas estão com medo de falar Exatamente isso. falar para o outro, de falar, peraí, todo mundo está na mesma situação, então o problema não sou eu. E aí, quando ele vai na franqueadora, a franqueadora chega para ele e fala, não, só você que tem esse problema. Exatamente. É você o incompetente, a questão é sua, é só sua. Exatamente. Então, fulaninho ali está bem, mas você não pode conversar com fulaninho. Então, essa questão é um instrumento de medo. E também, quando você chama a questão dos distratos, né, é exatamente isso. A franqueadora fala, assina aqui, assume seu prejuízo e eu não te cobro 1 milhão. Eu sou muito legal. Eu sou muito legal. Eu vou liberar essa multa aqui para você, porque eu sou sensacional. E eu vejo que hoje tem muitas franquias, os franqueados já estão se juntando em WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Mas ainda assim, igual você falou, o medo das pessoas se expressarem dentro desses grupos é enorme. Sim. É gigantesco, porque elas podem... Eu falei esses dias que uma pessoa foi processada por uma coisa que ela falou dentro de um grupo de WhatsApp. E isso pode acontecer mesmo, né? Porque existem cláusulas dentro de contrato que, por exemplo, a lei do silêncio, né, que eu falo, você não pode falar nada de que seja ruim com relação à franquia. Ela foi lá e dentro de um grupo privado, né, vamos colocar assim, e a franquia foi lá e processou ela por conta daquilo. Então, assim, é surreal. Você vê isso acontecer? Já chegou para você alguma coisa desse tipo? Olha, especificamente não, Otávio. Porém, o que a gente vê realmente é essa cultura de medo, de se impor. E outro adendo que se utiliza a cláusula contratual é porque você vê muito que, na verdade, aquela venda predatória de franquias, muitos contratos sendo fechados, e às vezes você é franqueado, chega alguém interessado na franquia. Você não pode falar a realidade da sua operação porque tem a multa. Você não pode falar que aquela operação difícil é uma de conseguir informação. Muito difícil. Você conversa com os franqueados, muito você tem a lista. Difícil. Quando tem a lista, né? Quando eu tem faço isso, é muito difícil. É muito difícil por você liga, ele fica assim, será que é mesmo? Será que não é a franqueadora que está me testando? Exatamente. Então, assim, até o cara pegar confiança, a pessoa pegar confiança em você, ela não solta nada, é muito difícil. E vira uma jaula aquilo ali, né? Sim. Você conseguir conseguir informação que seja verdadeira, nossa, é complicadíssimo. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Hoje, as pessoas que te buscam com processos com relação a franquias, elas te buscam antes de entrar na franquia ou quando já estão com problema com a franquia? Depois, uma né? advocacia que a gente chama de repressiva, né? Depois que o litígio já está instaurado. É cultural, né? E é importante que a gente mude também esse paradigma de que fazer uma advocacia preventiva no direito empresarial voltado para franquias, né? De fazer aquela análise preventiva da circular de oferta de franquia, fazer essa análise, por mais dificultosa que seja a atividade, né? De enxergar ali as ações judiciais que eventualmente estejam em curso, o que os franqueados estão alegando nesses processos que foram eventualmente omitidos pela franqueadora, mas de fato hoje a maior parte dos clientes já chegam e até melhorou, digamos assim, porque às vezes você chega com a operação ali já tocando, 6, 8 meses. Tem chegado para perguntas, questionamentos, clientes, no sentido de que, olha, eu assinei a circular de oferta de franquia e no ato contínuo ali soube que, de fato, faltou informação, a franqueadora já vendeu, já pegou a taxa de franquia, já pegou a taxa de implantação e não me dá mais resposta. Fui orientada a pré-datar a circular de oferta de franquia, que foi algo que eu comentei recentemente. Acontece isso mesmo? Então, pelo menos, ao menos é um momento anterior, porque quando você fica, né, quanto mais você fica, e a gente tem esses estudos, eu faço sempre estudos técnicos para respaldar eventual posicionamento, alguma tese jurídica, e a gente vê que, de fato, quanto mais tempo você fica, a bola de neve só vai aumentando, né? Vai aumentando, chega um momento que você colapsa, você fecha as portas, você não quer saber mais daquela operação e vira não só uma crise financeira, né? Uma crise emocional, já vai para todo familiar, eu falo familiar. Que destrói tudo. Isso aí é igual você falar, uma bola de neve. Vai levando tudo. E eu acho que, às vezes, o financeiro, apesar que eu vejo muitas pessoas que não conseguem recuperar o financeiro, tá? Que o buraco é tão grande que ela não consegue sair. Mas o emocional, eu vou te falar, é de doer, cara. Destrói a pessoa, destrói a família, o núcleo familiar como um todo. O que eu vejo na sua profissão em específico, como advogado, é que vocês hoje são um alento para essas pessoas, cara. Assim, eu te falo por experiência própria. Sim. Quando você contrata um advogado que é realmente um cara que entende, que é bom, que sabe que te defender,
Cara, isso parece que tira um elefante assim das costas, porque o problema parece que vai para você. Então é isso. Eu que fiz. Está nos meus ombros agora. Divido Então com... aí, resolve o meu problema agora. Mas de certa forma é isso mesmo, né? Sim, sim. E é também um alento de saber que não é, porque assim, você está naquele meio, e chegam situações extremas que você também deve ser recebido, de que a franqueadora fala, você é incompetente, você é incompetente, E ele acredita nisso. Sim, a pessoa internaliza isso. E Sim, isso tem um efeito que é permanente. É difícil você sair. reverter. E às vezes aquela concepção, as pessoas que estão ao seu lado passam a compartilhar. Exatamente. Então vai virando um sistema que você vai sendo enjaulado, você vai sendo coagido ali naquele. E às vezes a pessoa vai ficando com vergonha dela mesma. Sim, Assim, até de falar a real situação para você, você deve passar por isso. Ela exatamente. tem Então você tem que ir vergonha. puxando, Né? conversando, mas e esse ponto? Porque a gente já tem essa realidade. Ó, isso aqui que você está falando, eu sei que aconteceu com outro franqueado. Aconteceu com você também? Me conta mais sobre esse aspecto. Porque você vai entendendo que às vezes as intermediadoras são as mesmas, as franqueadoras são as mesmas, então você consegue diagnosticar aquele modus operandi de como a franqueadora age, como as intermediadoras eventualmente agem naquele momento processual, Então, momento, né, pré-contratual. além disso, você ainda tem que ficar arrancando informação, né? Para poder ter base para poder fazer uma defesa. Eu fiz uma consultoria esses dias que foi exatamente isso. A gente estava meio que tentando ver um rumo, né? Para essa pessoa que me contratou. E eu tentando arrancar informação, cara, não conseguia, era muito difícil. Por quê? Eu sei porque eu passei por isso. Sim. Então a pessoa realmente ela fica com vergonha de falar, pô, qual que é a sua dívida? Daí o cara fala, 10 mil. Aí você fala, mas é só 10 mil mesmo? Não, tem mais 15 aqui, não sei do que, tem mais 20, não sei do que. Quando você vê a dívida é um negócio enorme, monstruoso. E falando em dívida e em dinheiro, eu queria saber da sua experiência se você já viu algum caso de um franqueado conseguir recuperar o investimento. Sim, sim, Otávio. Hoje, Que eu acho que esse é o maior desejo de todos os franqueados sim, que ao menos entraram. parcialmente, né? Ao menos Sim, que parcialmente. seja. O Poder Judiciário hoje ele tem compreendido cada vez mais sobre o contrato de franquia, o que é e como é essa relação. É claro que cabe, quando se leva a tese, como se apresenta a tese ao Poder Judiciário, como se apresenta a franqueadora, o que aconteceu de fato, é uma atividade muito difícil, né? Você tem que pegar ali os pedacinhos e ir montando e apresentar ao Poder Judiciário. Mas hoje, a gente tem visto, sim, casos de falhas operacionais crassas, a circular de oferta de franquia, como eu disse, o prazo de reflexão, que hoje é muito violado, há uma conjuntura ali, um esquema de forçar o franqueado a assinar contratos de franquia com violação ao prazo de reflexão. Isso acontece bastante, chega para mim bastante, e é uma prática que Isso eu se acho que, por institucionalizou. exemplo, feira. Sim, Quando eles fazem feira, que na verdade é uma compra por impulso, né? A pessoa exatamente. tá dentro de uma feira, aí vê aquele negócio, aquela coisa maravilhosa, todo mundo comprando, aí o cara vai lá e compra, ele fica naquela ânsia de Paga comprar, aqui para garantir o seu território, a sua e vai lá e cidade. assina um negócio que nem podia estar assinando. Sim, Não podia. Ele tem um prazo, né? De exatamente. 10 dias 10 depois que dias. recebe para poder assinar o Ou negócio. quando não assina, paga 2.000, R$ 1.000, R$ 3.000 para garantir o território, garantir a cidade, garantir a preferência, enfim. Mas o Poder Judiciário está atento, cada dia mais ele está atento a garantir de fato que a lei de franquia seja cumprida, né? Eu sempre digo que a lei de franquias, para mim, ela é um piso mínimo informacional para a franqueadora. Não é que ela tem que informar só o que está ali, é minimamente o que está ali. Nem o mínimo ela Nem informa. o mínimo ela informa, e quando informa é de maneira incompleta, de maneira dúbia, Eu tinha até uma falseando, pergunta maquiando sobre isso aqui. resultados. Vai lá, continua. Mas é isso mesmo, que existe então algumas cláusulas algum caminho que ele tem que seguir para recuperar esse dinheiro, ou, por exemplo, anular um contrato e ter várias cláusulas lá, ou uma, duas, três, não sei quantas, para que ele consiga realmente pedir aquele investimento. Qual que é o caminho para ele chegar nesse ponto de falar, cara, eu quero o que eu investi de volta? Primeiro, a gente tem aquele caminho, que é um caminho árduo também para o advogado, de o cliente guardar de fato toda a documentação, toda a relação Nossa, jurídica. Isso é muito importante. Uma dificuldade que a gente tem é, de fato, a contabilidade do franqueado. Às vezes a contabilidade não está certinha, adequada. Isso dificulta quando você vai para o Poder Judiciário. É claro que você tem outros meios de comprovar, mas se a sua contabilidade está regular, seu histórico com a franqueadora, os chamados que você fez, os e-mails que você trocou, o WhatsApp, e eu sempre falo, a primeira conversa que eu tenho com o cliente, eu falo, eu sei que as mensagens estão no WhatsApp, pega e exporta para o seu e-mail. Porque
você pode perder a mensagem, pode fazer um backup ali sem que você esteja previsto. Então, assim, armazene. Desde o início, você faz uma pastinha. Eu normalmente mando para o franqueado, quando ele se torna cliente e, de fato, está conosco no escritório, eu sempre mando uma nuvem online com todas as pastinhas para ele mandar os contratos, a circular de oferta de franquia, as notas fiscais. Então, é um exercício que você entrou na franquia ou está, às vezes você não está fazendo. Nossa, sensacional isso aí, viu? Então, passe a fazer, a juntar, a separar os e-mails que você recebeu, todas as taxas iniciais, que é muito importante. Às vezes você tem que mandar por correios a circular de oferta de franquia, guarde aquele comprovante. Então, é importante que você tenha tudo isso documentado. A vida do franqueado, a relação com ele, com a franqueadora, ela possibilita demais que você vá ao Poder Judiciário, comprove todo o prejuízo que você suportou, e a responsabilidade da franqueadora. E quando entra a responsabilidade da franqueadora por uma rescisão, uma quebra de contrato, digamos assim, ela tem algumas obrigações. A primeira dela é a transferência de know-how. Na verdade, antecedente a isso, você tem que mostrar que você tem know-how. Que você teve uma operação, que ela foi provada, testada e se mostrou capaz de gerar lucro, capaz de ser replicada, né? Que nem isso a gente tem hoje. Exato. Então, assim, vou transferir know-how, mas você nem tem, você nem construiu know-how. O cara monta sem sem uma ter nada. atividade. Exatamente. Você passou ali, empacotou e está apresentando ao mercado. Então, o caminho primeiro, ter esse resguardo documental, toda essa relação jurídica bem construída, um suporte contábil bem adequado a contento, e num segundo momento você conseguir comprovar quais das obrigações a franqueadora não cumpriu. Foi uma falha operacional? Ela está concorrendo de maneira desleal com você? Ela está praticando um franqueamento predatório? Pô, isso aí que eu te ia perguntar. Isso também vale. Sim. Por exemplo, o cara uma franquia que tem uma expansão agressiva, por exemplo, que bota um franqueado do lado do outro, isso pode entrar como uma justificativa, né? Sim, porque você tira a viabilidade. Quando você fez uma viabilidade do negócio, você não estava contando que ela ia colocar um franqueado do teu lado. Porque se ele não definir território, né? Por exemplo, que ele tem que definir território, mas muitos não definem. Exato. Território. Ou define um raio mínimo. Curto. Que você pode ser, por ser um Eu já vi raio de adesão, metros, você acredita? Raio de metros. Eu não acreditei na hora que eu vi. E aí acontece isso, né? Inclusive, então isso pode ser um argumento. Sim, eu não sei, essa para mim é claro nova. Que aquela coisa de uma coisa, eu sempre digo, normalmente a franqueadora, quando você reconhece a responsabilidade, ela é pelo conjunto da obra. Nunca ela falha só na pré-datação da circular de oferta de franquia. Nunca ela só omite as ações judiciais, ou ela só não transfere de maneira adequada. É todo um conjunto. Ela começa ali pedindo para você pré-datar, para fazer um pagamento prévio, aí na fase de implantação, aqueles custos estimados é o dobro, é 3 vezes mais. Ela não falou que tinha uma empresa tal, um homologado X que precisava contratar, e isso estava omisso da circular de oferta de franquia. Então, normalmente, a responsabilização da franqueadora, o Poder Judiciário, normalmente se atém a um conjunto de fatos, conjunto de evidências que demonstram que ela, de fato, não cumpriu, não adimpliu com o que estava no contrato e por um dever jurídico, a circular de oferta de franquia ela é sim um documento indissociável do contrato de franquia. Então, o que está na circular de oferta de franquia deve refletir o que está no contrato de franquia e não raras vezes ela é um anexo, né? Ela é um anexo expresso pelo contrato. Ah, legal, cara. Eu queria só fazer um adendo do que você colocou da documentação, que eu sempre bato muito forte nisso, que eu acho que é muito importante para quem entra numa franquia, que você acabou de me confirmar isso, que realmente te dá embasamento para você ter um processo mais bem feito, né, e com provas, que é assim que você consegue recuperar um dinheiro. E aí uma coisa que eu queria falar, que, por exemplo, você falou, copiar o e-mail, né, copiar o WhatsApp, né, que perde, e copiar também os protocolos, porque tem franqueadoras que elas têm um sistema de protocolos, né? Você só conversa com ela por aquilo ali. Sim. E muitas vezes elas apagam. Ou você, em litígio com ela tira seu acesso. E você perde todos os seus chamados, todos os seus protocolos. E não tem como você recuperar isso, né? Não tem. Você vai notificar quem você vai conseguir notificar. Aí ele vai falar que não tem. É sigiloso, tem um sigilo envolvendo. Então, assim, isso também... eu sempre falo que você tem nesses sistemas internos, você copia. Você copia. E é válido um print disso daí. Você pega um número lá do protocolo, não sei do que, printa o que você tem. Às vezes você tem aquela função de tornar em PDF. Sim, tipo um print de uma impressão em PDF. No WhatsApp, eu normalmente recomendo que você exporte a conversa como um todo. Porque o print, você perde a cadeia
da conversa, né? Quando você exporta a conversa, você consegue manter a integridade dela, o inteiro teor. Claro que às vezes você não consegue e você constrói a partir do que você tem. Se você tem só print, a gente verifica junto a outras evidências e contextualiza isso. Mas o ideal é que você tenha o inteiro teor da conversa de WhatsApp. Grupos, normalmente tem franqueadores que fazem grupos naquele início da relação, que ela joga todas as informações positivas, etc, etc. Tem um grupo de WhatsApp normalmente. Que só ela fala também. Exatamente. Ninguém fala, só ela. Então, ali é bom também você exportar aquela conversa. E gravação, serve? Sim, sim. Gravação de voz, de vídeo, Sim, isso vale sim, como prova? Vale. Vale? Você não precisa pedir pro cara, não, vou gravar você aqui. A franqueadora porque você acha que ele pode bater isso, né? Exatamente. Tem a questão do sigilo, tem a questão... claro que você não pode sair grampeando todo mundo, né? Mas existem contextos. Às vezes você está... Eu já tive casos em que a franqueadora ligou pro franqueado para coagi-lo. Então, isso é uma prática delituosa. Não estou falando de gravar uma simples conversa. Estou gravando uma conversa que pode identificar a prática de um ilícito. Então, nesses casos, você tem uma legitimação, né? Você tem um conflito ali de direitos, um conflito de direitos que é resolvido em prol daquela eventual vítima de uma conduta delituosa. Claro que a gente não, em nenhum momento, pode falar, ó, sai gravando, enfim. Outra praxe interessante é que as franqueadoras normalmente gravam. Então, você fala, você está gravando? Por favor, forneça uma cópia. Ali, você acabou de gravar, eu posso gravar também? Porque a franqueadora grava webinars, eventos, enfim, pedir aquela autorização, ó, eu quero gravar porque eu quero ver de novo, dificilmente ela vai entregar dificilmente. Isso. Ou às vezes está na plataforma, porque tem alguns vídeos que ficam nas plataformas internas. Você faz o download ali porque você vai perder, de fato, acesso ali no momento de litígio, né? Que são os primeiros pontos que a franqueadora ela impõe a tirar todos os seus acessos, né? Sistema de compra, sistema de troca de conversas, enfim, você fica alheio a todos os componentes ali que integram o alegado know-how que ela transmite ao franqueado. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu vejo muitas franqueadoras, elas fazerem o seguinte, você tem que botar a lista de franqueados e ex-franqueados. E aí, o que esses caras fazem? Eles colocam lá onde tem esse item, para aí você ir no anexo não sei do que, aí esse anexo não sei do que, ele fala lá uma mensagem, se fala, devido à lei LGPD, nós não vamos passar os contatos. Aí eu falo que é a lei sobre lei, né? Sim. Então, assim, como é que funciona isso? Porque no meu ponto de vista, se a lei manda você colocar os contatos lá, tem que contar. A outra lei fala que você não pode dar os dados da pessoa, então aí eles usam uma lei contra outra lei, a favor dele, né, no caso. Eu entendo particularmente que isso não tem respaldo normativo, até porque o franqueado autoriza, primeiro, ele está numa relação, ele autoriza. Sim, geralmente o contrato já tem isso, exatamente, né? Exatamente, é um microsistema específico, é uma legislação específica. É uma legislação específica que impõe que você, num dever de transparência para garantir, e essa é uma norma, para garantir a transparência do contrato de franquia, a relação do contrato de franquia. Então, como você usa um outro artifício legal para se eximir de uma responsabilidade que protege o franqueado. Então, essa eu entendo e vejo isso na prática. Eu vejo isso muito. Eles usam isso e eu falo, meu Deus, não é possível, cara, que os caras estão fazendo isso. E outra coisa que eu vi recente agora, eu ia até gravar um vídeo sobre isso, que é uma coffee que eu peguei, o cara colocava de vez de ele colocar o nome do franqueado, o telefone do franqueado, ele colocava o nome da loja dele e o telefone da loja. Como é que já acessa, né? Cara? Fechado. Impossível. Aí você liga na loja, pô, quero falar com o dono. Cara, pô, meu amigo, não vou passar o telefone do dono. Quem que passa o telefone de dono? Isso também estaria errado, né? Porque a lei fala que ele tem que botar o nome do franqueado, o endereço e o telefone. Sim, ele tem que potencializar o dever de informação. Quanto mais transparente, probo, leal ele for, menor será a chance de o franqueado assinar um contrato sem efetivamente saber com o que está lidando, né? Com que de fato com quem de fato ele está se relacionando. Qual que é o erro assim, mais comum que você vê de franqueados quando ele já pensa numa ação judicial, por exemplo, que você fala, pô, você não devia ter feito isso, cara, isso foi uma besteira que você fez e te prejudica demais, que é comum, assim, em ações. Você vê algum que você consegue citar? Algo crasso, Otávio, chegou um dia, você está cansado daquela relação, redigir um texto lá e mandar para a franqueadora, sem um respaldo. Pelo chat GPT. Elabore para mim uma notificação. Porque, às vezes, você pode não perceber, legalmente você não pode perceber, mas tudo que você faz, elabora e manda para a franqueadora, comunica a ela, não que você vá estar com má fé, enfim, mas
contexto, como você contextualiza, pode impactar na visão que vai ter. Que você tem que ter essa expertise, você tem que ponderar que aquilo que você colocou hoje, daqui 2 anos vai ser avaliado por um julgador. Então, assim, não é no calor do momento. O jogador vai estar E olhando. fica muito emocional, né, Isso, também. exatamente. Fica muito emotivo. Às vezes você escreve algo que nem está contextualizado ali, você traz uma questão que nem era para estar ali, não diz respeito ao contrato, mas você ali, no momento desesperado, você vai e encaminha esse texto para a franqueadora. Sabe o que eu vejo muito isso, às vezes? É para você ver se a franqueadora fica com pena de você, não é? Aí Sim, você sim. manda aquele texto emocional, quase chorando, Pede pedindo ajuda. pinico, pelo amor de Deus, e na verdade, juridicamente isso é péssimo, né? Porque o que tinha que ser colocado ali naquela notificação, às vezes nem tá lá, Sim, né? Tem um monte de exatamente. coisa que não serve para nada para ele. E você tem que sempre, o franqueado, quando está nessas situações, ele tem que compreender também que a franqueadora ela está assistida por uma equipe jurídica. Você, franqueado, naquele momento, às vezes não pode estar, mas a franqueadora está. Então, há até aqui uma disparidade técnica. Então, tem alguém que está assistido, que montou o contrato, porque o contrato é de adesão, então ele colocou o contrato, às vezes de maneira equilibrada, acontece sim de termos contratos equilibrados, mas às vezes também unilateralmente para blindar e proteger apenas o franqueador, apenas a parte ali forte da relação contratual. Então também essa percepção no momento do calor ali, você tem que ter. É claro que você exige às vezes demais, né? Porque a pessoa está emotiva, está numa situação bastante difícil, delicada e sensível. Mas acredito aí, voltando ao seu questionamento, né? O erro mais crasso que eu vejo, a estratégia menos adequada é no sentido de você parar de fato e fazer o textão, né? Fazer o textão e mandar para a franqueadora, porque ali você acaba gerando conflitos, gerando vulnerabilidades. Você dificulta a sua operação. É o mesmo caso de você simplesmente fechar a porta. Você tem outras alternativas, né? O contrato te oferece outras alternativas. Então, essa não é a mais adequada naquele momento. E mudar a bandeira. O cara quer tirar a marca da franquia e quer botar a marca dele. Obviamente que existe uma cláusula lá que tem De não multas, concorrência, sim. horrorosa, né? Mas eu vou te falar que isso chega para mim direto. Da pessoa perguntar, como é que eu posso fazer isso? Eu quero tirar isso aqui, então vou fechar as portas e vou botar. Eu falo, cara, não faça isso, Não. que você vai ter um problema seríssimo, né? O Sim, que, sim. E que aí implica isso para ele? isso é um descumprimento contratual grave, porque você entrou numa franquia, estou falando teoricamente, em tese, você Uhum. aderiu a um know-how, você utilizou um know-how e a cláusula de concorrência, ela em si, ela é válida. É claro que você não pode ser ampla demais, aqueles negócios 10 em 1 que você não pode fazer. Não, e eu acho que tem que ter mesmo, porque até porque você pô, tá Sim, para entregando know-how proteger, pro cara, pô, exatamente. aí o cara vai, fica lá um ano e sai e monta dele, né? Não Sim, faz sentido. exatamente. Não faz É até sentido para o sacanagem, sistema, né? né? É contra o sistema de Sim. franquias. Mas então, esse fato de, ó, vou trocar, era X, agora é Y porque é minha. Isso implica, primeiro que é uma violação a uma obrigação do franqueado, uma obrigação contratual. E segundo, há, então, a questão da não concorrência, você tem um período ali de que você não pode concorrer, seja você, interposta pessoa, né? Porque às vezes perguntam, não sei, te perguntam, posso colocar minha esposa? Não vai ser eu, não, vai ser minha esposa, Direto. vai ser minha esposa, não será Não, eu, vou não. botar outro CNPJ, outro não sei o quê, Exatamente. o fulano, ciclano. Então, isso é uma lesão de uma obrigação contratual do franqueado. Isso impacta porque há uma violação também à não concorrência e tem uma multa. Todos os contratos têm uma multa específica para o caso E de, são de, altas, de, normalmente. de, de infringir esse. E aí você vai para o Poder Judiciário, daí, sim, você fez o que não deveria fazer, está crasso ali, né? Porque assim, é muito fácil comprovar, porque você está com o ambiente, com o espaço aberto e você trocou. Então é muito fácil para a franqueadora provar que você infringiu aquele dispositivo contratual e a multa está ali prevista. Então, de fato, não é recomendado, né, Otávio? E o cara que tá sofrendo muito, não vê nenhuma vantagem mais estar dentro daquela franquia, ele quer fazer essa mudança de bandeira. E aí, qual que seria o caminho? O caminho mais adequado é o distrato, é tentar um acordo com a franqueadora. É claro que é difícil, é difícil. Mas se você fizer um acordo, ele não vai liberar essa cláusula, né? Dependendo do acordo, dependendo da extensão do acordo, e aqui eu estou falando em tese, porque de fato na prática é difícil, Uhum, e é válida, a cláusula de não concorrência é válida para proteger o uhum. sistema. Então, o que é viável neste contexto, ou ele reconhece, aí a gente está falando de outro, reconhece que
o contrato foi rompido por culpa da franqueadora e, claro, judicialmente você pede não só o reconhecimento da culpa, como o afastamento da cláusula de não concorrência. E a gente está falando de uma situação que o contrato foi rescindido e porque não houve know-how transferido, foi culpa, você vai utilizar o espaço. Aí, extrajudicialmente, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de chamar a franqueadora, eventualmente do franqueado, conversar com a franqueadora e chegarem a um acordo que autorize. É difícil? É. Quase impossível? É. Mas essa é em tese, ele tem essa alternativa, né? Conseguir chegar neles assim é muito, muito complicado, Sim. né? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É sobre a negociação. O que eu vejo muito acontecer, né? As pessoas, como até você relatou, elas chegam num ponto que elas não têm mais grana, não conseguem contratar muitas vezes um advogado, e aí ela tenta fazer essa negociação direta com a franquia. Nossa, eu vejo cada coisa horrorosa. Então, assim, e eu queria ver com você o o quanto isso pode prejudicar ela. Eu sei que parece que ser claro isso, mas muitas pessoas não enxergam isso. Elas acham que realmente elas vão lá e, não, vou lá que vou negociar, que eu não vou ter esse custo aqui com o advogado, é melhor para mim. Mas às vezes, igual você falou, eles estão sendo assessorados o tempo inteiro. Então isso pode ser muito mais prejudicial para ela, né? Dela ir diretamente numa franquia e tentar negociar uma quebra de contrato ou sair da franquia de algum jeito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que vocês podem fazer para que a situação melhore para ela, tipo numa negociação, né? E não ela ir diretamente. Sim, sim. A observância ao que está no contrato, as saídas jurídicas previstas ali, e é claro que é um contrato de adesão, ele é construído, às vezes, muitas vezes, somente para proteger a franqueadora, mas você entende, você consegue extrair algumas cláusulas que favorecem e que você pode buscar alternativas junto ao franqueador, ao conversar. Quando você tem uma assessoria ali ao seu lado, você tira a questão do sentimento, né? O sentimento é tirado de lado e você entra para o racional. Eu tive uma relação enquanto franqueado, né? Mesmo sendo advogado, você fica com o peso do emocional. Você não consegue racionalizar, às vezes, a questão. E do outro lado, você tem alguém racional. Vocês têm alguém racional que, às vezes, já está habituado a lidar com aquela situação. Então, explora de maneira, às vezes, arbitrária aquele contexto para, de fato, você está numa situação delicada e ele torna ainda mais complexa a sua relação. E às vezes também tem a questão do contrato, porque, por exemplo, eu lendo um contrato é uma coisa, você lendo um contrato é outra, Sim. porque tem muita coisa ali que, aquelas palavras que vocês usam difíceis lá, que às vezes você tem que procurar no dicionário para saber o que aquilo significa, e muitas vezes o cara acha que é um sentido aquela cláusula, e pode ser outro que ele às vezes passa desapercebido, e numa negociação ele pode se ferrar também, né? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é sobre a questão do sigilo. O que é falar mal? Por que a pessoa não pode falar de uma franquia assim? Não é falar mal, né? Denegrir a imagem. Tem uma cláusula disso, né? Sim, Eu sim. falo isso porque eu trago franqueado oculto aqui para conseguir expor uma situação de um segmento, para alertar outras pessoas. Então, eu acho isso o fim do mundo, cara. A pessoa não poder botar a cara aqui e falar assim, poxa, eu entrei naquela marca e para mim foi ruim. Então, assim, ela não precisa falar que aquele CEO é não sei o quê, que isso, aquilo, outro, mas por que ela não pode, né? Sim, Ou no sim. grupo de um WhatsApp. Exatamente. Aí a gente entra num contexto que, de fato, a franqueadora está preservando sua imagem, a mesma questão da não concorrência, ele está preservando a imagem dela. Mas a gente entra numa questão até filosófica, não é, mais ampla, é no contexto de que imagem. Porque às vezes a franqueadora não tem uma imagem positiva. A franqueadora, ela está colocando no mercado um modelo de negócio que não funciona. Ela está vendo que o negócio não funciona e continua. E a pessoa não pode E expor a isso. pessoa não pode expor isso. Então você vê que existe de fato um conflito ali. Claro que a pessoa está vinculada a um contrato, ela tem que respeitar esse contrato, porque ela na verdade, de maneira. Mas se já quebrou esse consensual. contrato? Por exemplo, se ela já saiu e não deu o prazo, por exemplo, ela tem um prazo lá de 2 anos para ela montar outra coisa, né? Sim, sim. Então, vamos supor que ela saiu e já não está mais na franquia, ela rescindiu lá o contrato dela. Ela quer falar sobre a experiência dela. Ela não pode Sim, falar? sim. Existem contextos e contextos, né, Otávio? Entretanto, é aquela questão do risco. Você arriscar-se e a franqueadora ali fala assim, De olha, processar. te processar. Então a questão é o risco. Às vezes não está muito delineado, porque não é preto no branco, pode, não pode, quanto tempo pode falar isso, não pode falar ali, né? Você está numa zona muito cinzenta. E isso acaba favorecendo novamente o franqueador.
porque ele não tem uma imagem, de fato, positiva a preservar, mas a partir do momento que alguém surge lá e fala, ó, tive problemas com aquela rede ali é isso, isso e isso. E aí ele fala, ó, agora não, você impactou a minha imagem, estou te processando. Às vezes ele pode nem ganhar no processo, mas O custo, né? o custo por litigar, aquilo na sua cabeça, né, do franqueado, olha, tive um resultado negativo, uma experiência negativa e o franqueador ainda está me processando. É porque uma coisa é você chegar lá aqui e falar um monte de mentira. Isso. Não é falar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e você não tem prova disso. Agora, outra coisa é você chegar e falar a realidade mesmo que aconteceu e você ter prova. Você tem um processo que fala, ó, foi rescindido por culpa dela porque o Poder Judiciário reconheceu isso, isso, isso. Aí você está entrando numa esfera pública, porque a sentença, o acórdão, ele é público. Aí ele poderia. Eu estou comentando sobre uma decisão, eu não estou denegrindo a sua imagem, eu estou falando algo que foi comprovado judicialmente, você teve a possibilidade de exercer o contraditório até a última instância, transitou em julgado, eu eventualmente recebi ou eventualmente tive uma sentença, uma decisão que me favoreceu e eu estou relatando ela. Aí a gente está em outra esfera, né? A gente não está só falando eventualmente e talvez questionando. Você está, como eu falo no Instagram, falo, ó, teve um caso específico do Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro, que reconheceu isso, isso e isso. Claro que às vezes eu não nomino especificamente. Então, nesse caso, eu poderia trazer uma pessoa aqui e falar uma coisa que aconteceu na justiça. Eu particularmente entendo que sim. Se esse litígio já foi levado ao Poder Judiciário, se já houve o entendimento do Poder Judiciário expresso ali no acordo, expresso numa sentença, então você não está falando algo que seja inédito, algo que vai denegrir a imagem. Senão você estaria falando que o Poder Judiciário, através de uma decisão, denegriu a imagem da franqueadora, que é um absurdo. É, verdade. Doutor, é uma curiosidade minha. Nesses seus anos aí de vivência dentro do franchise, você tem algum segmento específico que mais gera ações dentro de franquias? De moda, de alimentação, ou é geral mesmo tudo? Porque eu acho que, por exemplo, meu ponto de vista, assim, antes de você responder, eu vejo o segmento, por exemplo, de alimentação, ele ser muito mais propício para dar problema do que alguns outros, ou eu estou enganado? Sim. Corroboro do seu posicionamento. Eu faria mais o acréscimo, o segmento de alimentação, e mais quando esse segmento ele se associa a outro, porque aí a gente está entrando naqueles modelos de negócio que estão em moda, digamos assim, 2 em 1, 3 em 1, 5 em 1, porque você aumenta a complexidade do negócio sem necessariamente ter know-how em todos eles e saber, de fato, colocá-los ali, uma sinergia entre eles. Então, os segmentos assim mais problemáticos, digamos assim, é a alimentação, porque exige, você está lidando com coisas perecíveis, o seu estoque é perecível, e quando você associa segmento de alimentação com outro segmento, que aí você entra nesses modelos combinados, né, dificulta ainda mais, porque as suas margens ficam apertadas, às vezes você perde aqui, perde ali. Então, o que eu mais vejo é, de fato, o ramo de alimentação, por conta da problemática, e também a questão dos fornecedores, enfim, você está lidando ali com sazonalidade, digamos assim, em um estoque muito perecível, que está ali próximo ao vencimento, você tem esses problemas, e é difícil o know-how, e você entra, às vezes você tem um setor de alimentação que depende muito de plataformas como iFood, e aí você tem ali cuponagem, taxa de desconto, etc. Isso suprime a sua margem, né? Sua margem muito, a sua receita diminui bastante. Então, os mais problemáticos que eu vejo é o setor de alimentação e esses modelos que buscam colocar numa mesma operação 2 segmentos. Você tem alimentação com cafeteria e moda. Você tem esses modelos estruturados, estão surgindo, né? E isso dificulta e acaba por ingestar ainda mais o franqueado. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já vi em alguns contratos que a franquia, ela meio que tira o dela da reta por uma questão que às vezes eu nem vejo como o vínculo disso, que é a questão, por exemplo, trabalhista. De um cara que comprou uma franquia, contratou um cara lá, e aí ele bota lá no contrato da franquia que o problema é seu, né? Eu não tenho nada a ver com isso e tal, mas isso para mim é óbvio. Mas ainda assim, existe... Porque eu acho que o funcionário, ele não consegue dissociar o CNPJ, vamos dizer assim, né? Ele não consegue entender que ele está dentro de um CNPJ e não na franquia como um todo, né? Existe esse tipo de ação trabalhista nesse sentido, do cara trabalhar numa franquia e processar a franqueadora? Você já viu isso? Vejo sim. A justiça trabalhista não é a área que eu atuo, né?
mas até tem alguns precedentes da Justiça do Trabalho reconhecendo, é claro que está no contrato, mas às vezes tem algumas situações que são, de fato, faliu a franquia, o franqueado. Pois é, falência, e aí? Exatamente. Então tem alguns precedentes, é claro que eu não vou te ponderar se é mais ou menos. Mas estando em contrato, por exemplo, da franquia, ele consegue ter o respaldo ali? Porque ela vai fazer essa alegação lá na Justiça do Trabalho, né? Vou aqui fazer mutatis mutandis, o que acontece com o consumidor. Ele vai na franquia X, não importa que o CNPJ é aqui, ele vai processar se ele o franqueado perdeu, e a franqueadora. Entendi. Então, a relação ali, mutatis, guardadas as devidas proporções, são parecidas, né? É tipo, o cara comprou um negócio, a loja faliu e ele vai falar, pô, eu comprei essa marca aqui, então eu vou em cima da Apple, né? Eu comprei um negócio a Apple aqui, a loja faliu, que eu acho impossível, mas é mais ou menos isso, então. Isso, exatamente. E por isso que eles colocam, então, esse tipo de cláusula lá, para meio que se resguardar na justiça se tiver algum tipo de problema. De fato, são empresas distintas, né? Mas, no âmbito da Justiça do Trabalho, às vezes o trabalhador consegue comprovar, eventualmente, esse liame, enfim, ou é a única chance de ele ter ressarcido ali as verbas trabalhistas que ele conseguiu. Então, contextualizando e a partir de uma leitura ali protetiva, que é própria da Justiça do Trabalho, é bem possível que, eventualmente, se estabeleça ali uma corresponsabilidade, uma responsabilidade solidária de caráter trabalhista, né, entre o franqueado e o trabalhador. Eu queria para a gente finalizar aqui, que você me apontasse o que você vê mais de negativo em franqueador e em franqueado, com relação juridicamente falando. É o contrato? É a intenção? O que você consegue enxergar nessa relação entre franqueado e franqueador de um ponto e de outro que seja mais negativo juridicamente falando? Com relação ao franqueador, Otávio, o que eu percebo hoje é mais uma falta de compromisso com o seu franqueado, uma falta de compromisso com longo prazo. Você cria uma franquia, você coloca no mercado não para ter uma relação de longo prazo proveitosa para ambas as partes, mas para ter um proveito ali mais imediato, e isso deságua em toda a relação, porque o franqueado não consegue, de fato, ter aquele know-how, aquele acesso, aquela segurança que é o que o sistema de franquias tem que propiciar. É a razão pela qual o franqueado buscou um franqueador. E ela ainda busca o respaldo do contrato, né? Isso. Mas muitas vezes ela tem até consciência disso, né? Sim, é consciente. A maior parte das vezes a maioria é consciente. Das vezes. Por parte do franqueado, que eu vejo muito, e é até interessante, porque o nosso sistema jurídico, ele parte de um pressuposto de que as relações contratuais, as relações devem ser pautadas na boa-fé. Na boa-fé de que você está me falando, eu acredito em você, porque é usual, é filosoficamente usual, estamos numa relação e a gente está presumindo que você está sendo probo e eu estou sendo probo contigo. Só que no ambiente de franquia, a gente não consegue mais atualmente confiar no que o franqueador está dizendo. Você já tem essa percepção? Tenho bastante. Será, cara? Então, porque às vezes eu ainda acho que tem gente ingênua ainda, que ainda acredita. Tem essa ingenuidade que a gente deveria ser a regra. Que eu tô brigando para tentar mudar isso, né? Mostrando informação, trazendo você aqui, por exemplo. Então, assim, porque isso, do meu ponto de vista, não consigo enxergar mais isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem, não vê, cara. Só vê a coisa linda. E é tudo essa questão de eventualmente você assinar um contrato às pressas, que eu vejo muito. Diariamente eu vejo isso, de um assodamento, um apressamento, é a última chance, você tem que pagar hoje, etc. E a pessoa, às vezes, ela não consegue enxergar que por trás disso tem toda uma estratégia para que ela assine de fato, para que ela não analise com a cautela devida aquele contrato. Então, acho que o principal ponto de vulnerabilidade hoje do franqueado, do candidato a franqueado, é não perceber o que está por trás, não fazer uma análise mais, olha, peraí, você está me apressando a assinar um contrato, é uma relação de longo prazo. Eu vou ficar 5 anos, 10 anos nessa relação. Como já viu o contrato de 10 anos? Eu vi um só uma vez. Vi. Está cada vez mais raro. Né? A maioria são 5. Está meio que 24 a 36 meses você vai eu para te falar a verdade, nem sabia que existia de 10 anos. Vou te falar, mas são aí mais antigos. São mais antigos. 7 anos eu vi. 10 anos é muita coisa. Gente, o risco disso. 10 anos você funcionando na empresa. Imagina. A empresa não dura nenhum. 10 anos, eu não assinaria um contrato de 10 anos, mas nem morto. É muito tempo. Mas tem cada vez mais raro. Agora, acho que por parametrização do mercado, 5 anos, 4 anos, eu vejo alguns de 4 anos, mas no geral são 5 anos de contrato. 4 anos é melhor para a franquia, porque tem a taxa de franquia, sim, né? Que ela vai cobrar aí. Né? Quanto menor, talvez talvez isso comece a diminuir, hein? Com exatamente. o tempo. E aí você consegue cobrar ali. Exato.
Eu vi de 24 meses, eu já tive experiência de ver alguns contratos com 24 meses. E não era quiosque. Jura? E não era quiosque. De franquia de 20? Nunca vi. É muito pequeno. Quer dizer, não é relativo, né? Sim. Pode ser muito até, né? O cara rezando para acabar o contrato. Meu Deus, acaba logo esse contrato. Pra não ter multa. 10 vezes. O doutor David, foi muito boa a conversa. Acho que esclarecedor. Tá falando aqui algumas coisas. Tá vendo se tinha alguma pergunta aqui. Ó, eles vendem sonhos, por isso a pessoa que está comprando faz de tudo para entrar. Porque se ela analisar friamente, ela não entra. Esse é um fato. E se botar um advogado para analisar também, vai mostrar todo o risco que ela tem, né? Eu queria te agradecer demais aqui a sua participação. Eu acho que foi muito, muito produtiva e muita informação aí para quem está assistindo e para quem vai assistir no YouTube. E queria abrir para você falar o que você quiser. Eu que agradeço. É muito importante o que você faz, Otávio. Enquanto comunicador, está alertando. Esse trabalho educativo é muito importante para manter a integridade, um franchising ético, né? De fato relevante, e para que as pessoas tenham essa consciência do que é de fato o segmento, de quais são as amarras, o que tem que ser, quais os cuidados a adotar para ingressar no segmento, né? Porque depois o prejuízo é difícil de recuperar. Então você não tem só muita briga para conseguir, o dinheiro, né? Você tem o emocional, é a sua vida ali que de fato às vezes está em jogo. Então parabenizar pelo seu canal, parabenizar pela sua postura e agradecer a concessão desse espaço para estarmos conversando e passando essa informação, educando, né, sendo esse papel de educador, de transmitir informações relevantes para o universo de franqueados, seu público em geral. Eu só queria fazer um adendo aqui antes de terminar, que eu achei uma das coisas bem interessantes que você falou, que é a questão da documentação, que eu bato muito forte nisso. Eu queria que as pessoas escutassem isso que você falou, né? Que é muito importante, porque lá na frente, não adianta você entrar na justiça, buscar um direito que às vezes é seu, se você não tiver prova. Então, a mesma coisa que você falou, documenta, né? Entra, copia, gente, documenta, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso. Você entrou na franquia, às vezes você nem vai usar isso. Sim. Né? E é bom que tomara que não use, Se não usar, maravilhoso, né? Vai ser muito bom. Mas é o que você falou, é o preventivo. Então, cara, se você tiver qualquer tipo de problema, se você tendo provas na mão, né? Você tendo como é que foi a sua relação, né, durante o tempo que você teve a relação com a franquia, cara, é maravilhoso. Assim, eu acho que é meio caminho andado para você conseguir até ter o respaldo de recuperar o investimento, né? Que muitas vezes não é um investimento baixo, né? Te agradeço demais, doutor David. Muito obrigado pela sua presença. Acho que você vai voltar aí mais vezes. Espero e pode chamar, estou à disposição. E eu queria agradecer também os apoiadores, né, Display List, ao Dr. David Maxwell, muito obrigado. A Iner, que sempre auxilia aqui a gente no podcast, tá? Com toda a estrutura que a gente utiliza aqui. E é isso. Agradeço a todos. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato.